Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada e dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Aba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência, vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Aba Play. Aba com 2 Bs, Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abaplay. Mas os planos do Senhor permanecem firmes para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolhe para a sua herança. Hoje há muitas nações que querem ver o fim de Israel como nação. Muitas nações islâmicas apelam para a destruição de Israel. E mesmo Nações Unidas, na realidade, não apoiam Israel, mas apresentam-se sempre sobre uma luz negativa, apelando sanções contra eles, de uma forma ou de outra. A mídia também é tendenciosa nas suas reportagens sobre Israel. Parece que hoje todos estão se unindo contra Israel. Para muitas nações, hoje Israel pode ser considerado um espinho na carne. No entanto, Deus pensa em Israel de forma diferente. Quando olhamos aqui no Brasil, nós vemos o movimento pró-Palestina pela esquerda. E eu fiz um vídeo no Instagram que justamente mostrou que na CONAI, a Conferência Nacional da Educação, que é totalmente da esquerda, existiam broches e canecas, todas pró-Hamas. Movimentos pró-Palestina. O próprio Deus diz que nos últimos dias, antes do regresso de Jesus, Ele fará de Israel uma rocha imóvel para todas as nações. Que qualquer nação que se mova contra Israel acabará por se ferir. Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Mesmo dentro da igreja cristã, muitos acreditam que a igreja substituiu Israel e que Deus rejeitou o seu antigo povo. Ele já não tem um plano para eles. Porém, em diversas passagens bíblicas, nós conseguimos enxergar 2 casas descritas pelo Senhor, onde há uma aliança, a casa de Israel e a casa de Judá. Mas, posteriormente, a casa de Israel é chamada casa de Efraim. Essas 2 casas nós chamamos de 2 casas de Israel. Jeremias 31 fala sobre elas. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e cada homem ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado.
O profeta Jeremias aqui está falando sobre a aliança que o Senhor fez com as duas casas de Israel, representadas por judeus através de Judá e representadas por gentios através da casa de Israel ou casa de Efraim, escrita em outras passagens bíblicas. Embora a nova aliança se estenda à igreja e inclua a igreja em suas bênçãos, a aliança inicial era com Israel. Então, os cristãos gentios hoje são ramos desta oliveira, enxertados entre os ramos naturais, como lemos em Romanos 11:17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirás: os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado? Bem, por sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe a ti também. Perceba como os ramos naturais são os judeus que não aceitaram o Messias a princípio, mas ele está falando dos ramos enxertados para que eles se cuidem, porque se o Senhor não poupou aqueles que não o receberam, ele também não poupará se os gentios não aceitarem a Cristo e andarem verdadeiramente em teus caminhos. A nação de Israel são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e os herdeiros da terra de Israel. O próprio Deus também fez esta promessa ao seu antepassado Abraão e disse que a terra seria sua possessão eterna, prometendo a multiplicação da sua descendência e a sua possessão eterna sobre a terra. Gênesis 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei seu Deus. Quando falamos de Palestina, toda a ideia de um Estado palestino sempre foi invenção do homem. Na Bíblia, Israel nunca foi chamado de Palestina. A primeira vez que o nome foi usado foi em 70 d.C., quando os romanos cometeram genocídio contra os judeus, destruindo o templo, declarando que a terra de Israel não existiria mais. A partir de então, prometeram os romanos, o país seria conhecido como Palestina. O nome foi derivado dos filisteus, um povo conquistado pelos judeus séculos antes. Os romanos fizeram isso como um insulto. Eles também tentaram mudar o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, mas isso teve pouco poder. A Palestina nunca existiu, antes ou depois, como uma entidade autônoma. Foi governada por Roma, cruzados islâmicos e cristãos, pelo Império Otomano e pelos britânicos após a Primeira GM. O destino de Israel é ter um reencontro com Jesus. E será um momento maravilhoso de cura e libertação. Quando vemos José se revelando aos seus irmãos rebeldes, ali podemos enxergar uma tipologia da imagem de Jesus se revelando aos seus irmãos rebeldes. E perceba como o último que vem até José é o seu irmão Benjamim. Lembre-se que quando olhamos para a casa de Judá, as tribos que faziam parte desta casa são a tribo de Benjamim e Judá. Essas duas tribos são determinantes para declararmos o povo judeu verdadeiramente. E então aqui existe uma tipologia muito bonita quando José aguarda Benjamim chegar por último. É como se os judeus viessem por último até o seu irmão querido, o próprio Jesus, para que haja uma restauração.
Provavelmente muitos só chegarão até Cristo Jesus no tempo da angústia de Jacó, que nós chamamos de o tempo da grande tribulação. Esse tempo será um tempo de purificação também para Israel, além de ser também para a igreja, mas creio eu que mais ainda para o povo de Israel, pois estarão defronte ao anticristo e todas as suas ilusões sobre o seu Mashiach ainda aparecer vão cair por água abaixo, quando eles se depararem com o anticristo. O profeta Jeremias fala sobre isso no capítulo 30, versículo 3. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos do meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. E essas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel e a respeito de Judá. Diante do que vai acontecer a Israel e ao povo cristão, é importante que os israelitas ouçam sobre a salvação através de Jesus. Quando o anticristo aparecer, 2/3 da população perecerão em suas mãos. A igreja deve apoiar o evangelismo para os judeus e orar por eles e tomar muito cuidado com todos os movimentos pró-Palestina e o que está por detrás disso. Mas é claro que qualquer um pode aceitar Jesus, até os da Palestina. Ao olharmos hoje para a nação de Israel, é difícil acreditar que Deus os chamou também para fazer parte do reino messiânico milenar, como reis e sacerdotes, fazendo parte da nação santa, da igreja espiritual. Atualmente eles são tudo menos uma nação santa. Espiritualmente são apóstatas, totalmente consumidos pelo materialismo e mornos espiritualmente. É claro que eles têm os seus costumes, mas quando se trata de Espírito Santo e de Cristo Jesus em suas vidas, muitos ainda precisam despertar. Em 1948, Deus restabeleceu Israel como nação, em quase 2.000 anos. Foi um milagre. Naquela época havia cerca de 600 mil colonos judeus em Israel, cercados por 40 milhões de árabes, empenhados em destruí-los e expulsá-los da terra. Mas eles permanecem até hoje. Mesmo que Jerusalém seja saqueada e metade dos judeus sejam levados para o exílio por ordem do anticristo, o povo de Israel, como um todo, nunca mais será expulso da terra, porque Deus lhes prometeu que esta seria a sua terra eterna. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou a antiga cidade de Jerusalém, significando que os tempos de domínio dos gentios sobre Jerusalém estavam chegando ao fim. Embora o exílio de metade da população de Jerusalém ainda esteja por vir, eles nunca serão totalmente removidos da cidade. Israel é o relógio profético de Deus para as nações e para a sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Messias. Devemos ter em mente que Jesus julgará as nações pela forma como trataram Israel. Mateus 25:40 diz: o rei responderá: em verdade vos digo, tudo o que vocês fizeram por um destes meus menores irmãos, vocês fizeram por mim. Ao longo dos séculos, Israel sofreu mais do que qualquer outra nação. E a sua longa história também é de sofrimento e conflito. Atualmente está passando por um. Eles experimentam tempos de prosperidade e bênção, quando obedecem à palavra de Deus. E foram muito abençoados. Mas quando quebraram e violaram a lei de Deus, infelizmente, experimentam tribulações. A má notícia para Israel é que o tempo da grande tribulação chegará. A boa notícia é que a vinda de Jesus será para libertá-los, não só ao povo judeu, mas também a todos os gentios que ainda não o receberam. Na verdade, o profeta Zacarias confirma isso quando declara que o Senhor fará por Israel nos últimos dias. Zacarias 12, versículo 10: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito
de graça e de súplica. Eles olharão para mim, aquele que traspassaram, e chorarão por ele, como alguém chora por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como alguém chora por um filho primogênito. Naquele dia o choro em Jerusalém será grande. Que possamos estar em oração por este povo, mas não só por eles, pelos gentios também. Porque nós, aqueles que já conhecemos a Cristo, temos a obrigação de levarmos o Evangelho à frente, orarmos e intercedermos pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por Tua palavra em nossas vidas. Eu entrego agora a vida de cada um dos Teus filhos, cada um dos meus irmãos em Tuas mãos agora. Toda necessidade, Senhor, física, mental, espiritual, que toda necessidade de provisão financeira seja suprida agora por Ti. Necessidade do corpo, da alma, de dor, seja sanada. Vai com Teu Espírito Santo agora em cada casa e faz morada, Senhor, nos corações. Todos aqueles que precisam ser libertos de drogas, de bebida, de prostituição, de todo tipo de pecado enrustido, liberta agora em nome de Jesus. Entregamos agora a todo o povo judeu, todos aqueles que ainda não Te conhecem. Alcança, Senhor, o povo judeu, alcança o povo de Israel, alcança aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Vá ao encontro de cada um, trazendo-os para Ti. Da mesma forma, todos os gentios, todos os familiares, amigos, inimigos que ainda não Te conhecem. Todo o governo federal do Brasil, todos os políticos, tudo que é podre, que possa Te conhecer, Senhor. Que possa colocar os joelhos diante da Tua presença, Jesus. Tu és o único Rei desta nação, Tu és o único Rei de todo o universo. Nós Te amamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.